E aí, pessoal, tudo certo? Se tem um assunto que é figurinha carimbada em provas de tribunal, com certeza é emprego doméstico. Com certeza, Keila. E para não ter erro, hoje a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar a Lei Complementar 150 e dissecar ela usando questões reais de concurso. Assim a gente vê a teoria funcionando na prática. Bora lá? Ok, vamos começar com um caso prático, direto de uma questão da FCC. Pensa na seguinte situação. A Era, que é técnica de enfermagem, cuida do seu Thales, um senhor idoso, 4 vezes na semana na casa dele. Olha, esse caso é perfeito para a gente entender o que define o empregado doméstico. Porque a banca examinadora, ela é esperta, né? Ela joga umas alternativas para confundir a gente, tipo, mas ela é técnica de enfermagem, isso muda alguma coisa? Ou então, mas ela não trabalha todo dia. Será que isso importa? Então, o pulo do gato está aqui, na definição da lei. O que importa não é a profissão da pessoa, no caso da Era. O que importa é a natureza do serviço. E para ser doméstico, o serviço tem que ser para uma pessoa ou para uma família, acontecer na casa deles e, o mais importante, o empregador não pode ter lucro com essa atividade. Isso aí, estão aqui todos aqueles requisitos que a gente já conhece de uma relação de emprego, né? Pessoalidade, onerosidade, subordinação. Só que atenção, a lei do doméstico traz uma coisinha específica para o requisito da não eventualidade, que a gente chama de continuidade. E é aí que as bancas adoram pegar o candidato. E olha só qual é a regra de ouro que mata a charada do caso da Era. A lei fala por mais de 2 dias por semana. Simples assim. Se a Era trabalha 4 dias, bom, 4 é mais do que 2. Então pronto, o requisito da continuidade está cumprido. Não precisa ser todo santo dia, pessoal. Grave bem isso. Beleza, matamos a questão da continuidade. Mas tem outra pegadinha clássica que as provas amam. E se o trabalho for feito numa casa? Mas essa casa é usada para ganhar dinheiro? Vamos dar uma olhada num exemplo bem comum. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente, e é exatamente o que a questão 160 queria saber. Olha a diferença. Se o caseiro cuida da chácara de lazer da família, é emprego doméstico, porque não tem fim lucrativo. Agora, se o dono aluga essa mesma chácara para festas e eventos, aí já era. A finalidade virou lucrativa. O caseiro vira um empregado comum, regido pela CLT, e não mais doméstico. Simples, né? Ok, já vimos o básico. Agora vamos mergulhar naqueles detalhes que separam quem passa de quem fica pelo caminho, sabe? Aquelas questões cheias de itens, tipo a 161, que testam se a gente está ligado nos pormenores da lei. Analisar a questão item por item é a melhor estratégia. Então, vamos lá. O item I, sobre férias proporcionais, tá certinho. O item 3, que diz que doméstico não tem licença paternidade, tá completamente errado, claro que tem. Mas vamos focar aqui nos itens 2 e 4, porque eles envolvem regras e números que são as armadilhas mais comuns. Aqui está uma pegadinha de mestre sobre o FGTS. A banca tenta induzir ao erro dizendo que a regra só vale para contratos novos. Mas não. A obrigatoriedade do FGTS, que começou em outubro de 2015, passou a valer para todo mundo, inclusive para quem já era empregado doméstico antes da lei. A lei pegou os contratos que já estavam em andamento. Agora, vamos falar de descontos no salário, um tema quente. A regra geral, que a questão 165 cobra, é bem clara. O empregador não pode sair descontando o valor de comida, moradia, produtos de higiene, mas, como a gente sabe, no direito quase toda regra tem um porém. E aqui está o número mágico que a gente precisa tatuar na mente: 20%. Esse é o limite máximo de desconto para plano de saúde ou odontológico. Mas atenção, não é só chegar e descontar. Precisa de 2 coisas. Primeiro, um acordo por escrito e segundo, o desconto não pode passar de 20% do salário. É uma proteção para a remuneração do empregado. Falando em números importantes, vamos para as férias. A questão 170 adora esse detalhe. Sim, as férias de 30 dias podem ser divididas em 2 vezes. A regra é que um desses períodos não pode ser menor que 14 dias corridos. Então, nada de tirar férias picadinhas de uma semana, por exemplo. Um dos blocos tem que ter, no mínimo, 14 dias. Bom, agora a gente entra num campo minado, que são as regras especiais do emprego doméstico, aquelas que são diferentes da CLT geral. E justamente por serem diferentes, são as queridinhas das bancas. Olha, atenção máxima aqui, pessoal. Seguro-desemprego do doméstico é diferente da regra geral que a gente conhece. Anota aí.
O valor é sempre um salário mínimo e o período máximo é de 3 meses. Não tem cálculo de média de salário, não tem 5 parcelas, é fixo. Um salário mínimo por, no máximo, 3 meses. Muita gente escorrega nisso. Outra situação especial, o empregado que viaja com a família do empregador. Isso também tem regra própria. O que a gente precisa guardar? Primeiro, tem que ter um acordo por escrito, não pode ser de boca. Segundo, a remuneração da hora trabalhada na viagem é no mínimo 25% maior que a hora normal. Esse adicional pode até ser trocado por um banco de horas, se houver acordo. Ufa, bastante detalhe, né? Mas agora, para garantir que tudo isso ficou bem guardado na cabeça, vamos fazer um resumão, um checklist final com os pontos mais importantes que a gente viu hoje. É isso aí. Então, para gabaritar, o segredo é focar nesses pontos-chave. A continuidade, mais de 2 dias por semana. O fator decisivo, atividade sem fim lucrativo. Descontos, só com acordo e até 20%. Férias, um período mínimo de 14 dias. E o seguro-desemprego? Regra especial de 3 meses e um salário mínimo. É memorizar esses números e condições, porque é aí que a prova vai testar a nossa atenção. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? O mundo do trabalho está mudando o tempo todo, trabalho remoto, digital. Como será que essa lei do emprego doméstico vai se adaptar a tudo isso no futuro? Excelente ponto, Keila. Dá pano para manga, hein? Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que essa revisão ajude nos estudos, mantenha o foco e a gente se vê na próxima. Bons estudos!